e a ciência andam juntas? O que você acha? O Gênesis está de acordo com a ciência? É o que vamos ver neste vídeo. Meu nome é Samuel e este é o canal Derrubando Mitos. Vamos aqui analisar, continuar nossa análise do Gênesis. Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo, tá? Dessa, dessa saga que a gente está fazendo, né? Dessa série de vídeos para comparar a Bíblia e a ciência. Por que eu faço isso, pessoal? É porque tem muita gente ainda, né? Muitos fundamentalistas que acreditam que a Bíblia, o Gênesis, está escrito a origem do universo. Né? E agora, então vamos comparar com a ciência, porque a ciência fala uma coisa, fala de milhões de anos, de dinossauros, de evolução do homem, e a Bíblia não fala nada disso, fala de criação. Então vamos aqui comparar quem está certo, comparar se a Bíblia realmente está de acordo com a ciência ou cada um fala de uma coisa diferente. E desses dois, qual está certo? A ciência ou a Bíblia, tá? Ou o contrário. Ou eles falam a mesma coisa. É o que vamos ver nesta série de vídeos que eu estou fazendo aqui sobre a Bíblia e a ciência, tá? Então vamos começar, nada mais justo, vamos começar pelo Gênesis. Então vamos aqui ao que interessa. Capítulo 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu vou fazer um vídeo aqui falar sobre o abismo. Vou falar aqui em outro vídeo, porque para não ficar isso daqui não ficar muito grande. Então vamos aqui falar só sobre que Deus se movia sobre a face das águas. Olha aqui, pessoal. Deus se mover sobre a face das águas. Isso aqui, vemos que na sequência, no versículo 1 e no versículo 2, aqui não existia ainda sol, tá? Ainda não existia nem luz, porque no 3, no versículo 3 é que Deus vai criar a luz. Aqui ainda não existe nem a luz, tá? E ele vai criar o sol somente no quarto dia. Aqui no primeiro dia, Deus só existia água. Só existia água e Deus ficava ali sobre as águas, tá? Não sei que fazia o que ali em cima das águas. Ficava sobre a face das águas. Então, só existia água, água, água e água. Veja, o problema deste versículo aqui, quando a gente vai para a ciência. O mesmo problema que eu expliquei no vídeo 1 sobre Gênesis, do versículo 1. O mesmo problema é que este versículo 2, ele fala a existência de água antes da existência do Sol, que o Sol só é criado no quarto dia. Agora parem para observar. O que a ciência fala sobre água? Fala sobre Sol, sobre a origem do universo, tá? Veja que a água, ela é formada por H2O, como a gente já sabe desde criança. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O oxigênio possui 8 prótons. Se vocês podem ver, observar aqui, vamos aqui para geral aqui, vamos aqui para a tabela periódica, né? Tabela periódica aqui, deixa eu só tirar aqui um pouco. Vamos aqui para a tabela periódica. Aqui, ó, a tabela periódica explica direitinho, tá? Que o oxigênio, tá? Que o oxigênio, que é o número 16 aqui, né? Número 16, tem 8 prótons, tá? 8 prótons, a tabela periódica. Então, para formar isso aqui, pessoal, para que exista água, né? Para que exista água, precisa passar por um processo chamado fusão nuclear. Para que exista água, tem que existir fusão nuclear. E fusão nuclear, deixa eu explicar aqui para vocês. Abre aqui um site. Olha, ele é justamente esse aqui. Isso aqui explica muito bem a origem do nosso
também do nosso universo, né, do processo de formação do universo, depois do Big Bang. Olha só, pessoal, o que acontece dentro de uma estrela. Por isso que, primeiramente, tem que vir uma estrela para poder formar os outros elementos que formam o universo, os outros elementos que formam a tabela periódica. Lógico que que alguns dos elementos são artificiais, tá? E tal, aquela questão. Mas a maioria dos elementos químicos que a gente vê na tabela periódica, que são os elementos que formam as coisas que estão no universo, inclusive nós mesmos, é formado, primeiramente, tudo começa numa estrela, tá? Depois do Big Bang, que formou os átomos leves, que são aqui o átomo de hidrogênio, o principal deles, podemos ver que ele tem aqui, ó, esse sinalzinho de mais aqui, dessa bolinha, que é o sinal de mais, é, é um próton, tá? Então, isso aqui são átomos de hidrogênio, que é o mais leve conhecido, né? Porque só tem um próton, tá? Então vejam aqui que no processo, dentro de uma estrela, acontece um processo chamado fusão nuclear. O que é fusão nuclear? Fusão nuclear é a união, tá? Como diz aqui, olha, fusão nuclear é a função, é a junção de átomos que têm núcleos leves. A junção desses átomos resulta um átomo com um núcleo mais pesado. Então é isso. Dois átomos se unem, né? E formam um átomo mais pesado, tá? Qual é um exemplo aqui? É o dois átomos de hidrogênio que formam o átomo de hélio, que é o gás hélio, que é outro gás, tá? Então, isso, pessoal, veja que as estrelas são formadas de gás hidrogênio, né? Mas com predominante, predominante em sua composição. O gás predominante aqui, ó, o gás hélio, tá? E formam, melhor, o gás hidrogênio, que forma o gás hélio. Nesse processo há uma grande liberação de energia. Então, você pode ver aqui na tabela periódica, pessoal, diferente aqui, eu estou mostrando para vocês o processo, tá? Que às vezes muitos não mostram para vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui é o hidrogênio, que é o primeiro é o número um. Por que é o número um? Porque ele é o mais simples, é o mais leve. E só tem um próton, tá aqui, ó. Número atômico, só tem um próton. Tá? O nome hidrogênio, o símbolozinho é o H. Com a união, com a fusão nuclear, ele forma aqui, ó, o gás hélio, que é o número 2. Vocês estão vendo aqui, embaixo aqui tem o número 2, né? Que é o número atômico. Aqui, ó, número atômico 1, do hidrogênio. O gás hélio é o número 2. Por quê? Porque foi resultado de uma fusão nuclear. 1 mais 1, né? 1 de hidrogênio mais o outro mais 1 de hidrogênio fica 2. 1 mais 1 é 2. É matemática, tá? O universo aqui é matemática. Aí vai formando, ó, 3, 4, berílio, né? Aí vai formando aqui. Só que tem umas exceções aqui, mas são formados mais ou menos assim dentro das estrelas. Então, o que acontece? Voltando aqui ao assunto. Deixa eu sair aqui um pouco. Voltando aqui para a Bíblia, né? Então, o que acontece? Quando a gente vê que a água é formada por hidrogênio, que é o gás primordial, que originou todos os outros elementos, e o oxigênio, que possui 8 prótons, lembra que o oxigênio só pode existir depois de uma fusão nuclear de hidrogênio, tá? Dentro do que acontece dentro de uma estrela. É um processo natural. Lembrando, tá? Que fusão nuclear é um processo natural que acontece dentro da estrela e que formam outros elementos. Então não tem como existir água antes de existir o Sol. Como diz aqui que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não tem como existir água se não existir as estrelas para realizarem o processo de fusão nuclear do gás hidrogênio para formarem os elementos que vai compor a água. Tá, pessoal? Então isso aqui esquece. O Gênesis não concorda com a ciência, não há uma verdade no Gênesis, no relato da criação, tá? Isso aqui é mito para aquele povo antigo que escreveu para os judeus com a finalidade religiosa e política para a época, para suprir uma necessidade da época que eles estavam passando, tá? Então isso aqui fala muitas coisas escondidas, né? Em relação
ao que eles queriam falar, que ele queria passar para o povo, tá? Então aqui algum ensinamento religioso, algum ensinamento político, afirmar uma verdade, então é para N coisas e não para explicar o universo, porque quem explica o universo é a ciência, com fatos, com estudo, como acabei de mostrar para vocês. A tabela periódica, na questão da fusão nuclear. Posso fazer até um vídeo mais na frente explicando direitinho a fusão nuclear e também como se formam os elementos, né? Mas você aqui já deu para saber como é que se formam os elementos do universo. Então, sem estrela não há água. E se não há água, não tem como ser verdade o que está escrito aqui na Bíblia, porque está em desacordo com a ciência, está fora de ordem. E se eu dizer que existiu água antes da estrela, é a mesma coisa que eu disser que você existiu antes de seus pais nascerem. Tá, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá o like, compartilhe o vídeo, tá? Comente aqui o que é que você achou deste vídeo. Deixe o seu comentário, que é muito importante. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau e muito obrigado.